Todo mundo fala sobre a questão da mobilidade em São Paulo. E quando nós falamos sobre mobilidade em geral, a gente cai sempre no lugar comum de discutir o problema do trânsito, o excesso de carros nas ruas e a falta de transporte público. Mas o fato é que nos últimos anos o cicloativismo demonstrou que existem outras formas de lidarmos com a questão da mobilidade em São Paulo. As bicicletas são uma opção que agora parece óbvia, mas não eram nas discussões lá atrás. Mais do que isso, as bicicletas não são só mais um modal de transporte, são também uma forma de viver, né? Quem participa do cicloativismo está oferecendo uma outra forma de encarar a vida e o uso da cidade. Nós podemos dizer que dos mais de 40 mil cicloativistas hoje em São Paulo, essas pessoas estão usando a cidade. Elas não usam as bicicletas apenas para ir do ponto A para o ponto B. Elas usam as bicicletas para vivenciar a cidade, curtir a cidade e exercer sua cidadania. Então, é muito importante vermos no cicloativismo a origem de uma nova forma de se relacionar e ocupar a cidade. Agora vamos pensar um pouquinho. Que outras formas nós poderíamos ter para usar a cidade? Não faz sentido, de repente, aumentarmos as áreas de calçadão e termos nessas áreas transportes leves sobre trilhos? A cidade de Toronto está fazendo exatamente isso. Está recuperando os veículos leves sobre trilhos em área de grande adensamento de pedestres. A própria cidade de Los Angeles, que sempre foi conhecida e se esparramou em torno de grandes avenidas e viadutos, está hoje começando a pensar em outras formas de transporte. Se olharmos para a Vila Madalena, se olharmos para Itaim, se olharmos para a região da Avenida Paulista, para não dizer o óbvio, o centro da cidade, quantas regiões da cidade nós não poderíamos ter recuperadas para o pedestre? E quando falamos recuperadas para o pedestre, não é simplesmente marginalizar todo e qualquer outro modal, mas integrar os outros modais com o uso da cidade, como falamos agora há pouco do cicloativismo. Outro aspecto importante é a governança sobre a questão do transporte. Existe uma conversa de surdos mudos entre a gestão municipal e a gestão estadual. Quando nós olhamos para as iniciativas da gestão estadual, mesmo que possamos criticar que as nossas linhas de metrô são insuficientes, que em tantos anos de gestão do PSDB deveríamos ter muito mais linhas, etc., e todos esses argumentos são corretos, pelo menos as iniciativas no âmbito estadual, e mais agora, recentemente, numa PPP, com a concessionária da linha amarela, nós podemos ver que o nosso transporte de iniciativa estadual é realmente bastante avançado. Existe uma preocupação de sinalização extraordinária, existe uma preocupação pedagógica nas sinalizações, há um destaque para o deficiente físico, há indicações e suporte para isso, os sistemas de segurança são razoáveis. Agora, vamos para a realidade municipal. Uma das áreas que o município mais deveria se concentrar, que são os terminais rodoviários, porque eles justamente fazem a integração dos modais sobre trilhos, são um desastre, um desrespeito aos usuários. Quando nós vamos lá no Largo 13 ou vamos na Praça da Bandeira, o que nós vemos é exatamente o oposto da preocupação que existe no metrô. Não há uma sinalização adequada, as plataformas são sujas, não há nenhuma preocupação com o deficiente, há um cipoal
de sinalizações, de travessas e indicações, e se as pessoas não forem descoladas no transporte de ônibus, no transporte urbano, por ônibus, elas ficam no meio do caminho, né? Então, não há uma integração entre políticas públicas municipal e estadual. Uma cidade que passou por um desafio parecido com o que São Paulo está tendo, a cidade de Madrid, que embora seja muito menor, resolveu fazer uma revolução no seu sistema e simplesmente destruiu áreas da cidade em que os viadutos eram excessivos, impediam uma paisagem relativamente harmoniosa e a integração dos diversos modais de transporte, não só ônibus, automóvel e metrô, mas também o ciclismo, os pedestres e tal. E em Madrid, em 10 anos, eles mais do que duplicaram a linha do metrô e também criaram as plataformas subterrâneas integradas com centros de compra, não exatamente shopping centers, mas centros de compra. Então, se tirou a integração da superfície, se colocou a integração em áreas subterrâneas e se melhorou a paisagem da cidade. Então, existem várias opções para se pensar a questão da mobilidade da cidade, e em São Paulo estamos apenas engatinhando, e graças aos cicloativistas podemos olhar e discutir esse tema de uma forma menos viciada. Durante muito tempo, num conluio entre a indústria automobilística e uma certa preguiça dos nossos urbanistas e governantes, a cidade só foi dimensionada para transporte individual automotivo. E isso levou a muitos equívocos, porque, como podemos observar hoje, cada R$ 1 milhão investido em soluções de transporte viário tradicional rende muito mais quando investido em sistemas de transporte público ou outros modais. Um exemplo disso foi a duplicação do Tietê. A duplicação do Tietê era uma promessa de que não haveria mais um congestionamento na confluência da Tiradentes com a marginal do Tietê, haveria um alívio na racionalização das pistas do Tietê, e alguns meses depois da obra pronta, depois de todos os transtornos que a própria obra causou na cidade, nós vemos o mesmo congestionamento, sem nenhuma alteração. A pergunta que sempre fica é: se esses recursos tivessem sido investidos, por exemplo, para a melhoria das estações de ônibus, dando mais conforto ao usuário, a melhoria das plataformas de ônibus, dando mais conforto e informação ao usuário, será que não teríamos muito mais usuários indo para o transporte público e deixando seus carros em casa? Não seria essa a melhor forma de diminuir os congestionamentos na cidade?